A Embraer negocia com os Estados Unidos a venda do cargueiro militar desenvolvido no Brasil, o KC-390. Como um país como o Brasil pode influenciar diretamente a capacidade militar dos Estados Unidos, a maior potência aérea do planeta? Essa é a pergunta que vem ganhando força nos bastidores da indústria de defesa após a Embraer confirmar negociações com a Força Aérea Americana para a venda do cargueiro militar KC-390. O movimento, revelado pelo presidente e CEO da empresa, Francisco Gomes Neto, durante a Brasil Conference 2026 em Boston, não é apenas mais uma possível venda internacional. Trata-se de uma operação estratégica que pode alterar a forma como os Estados Unidos conduzem suas operações logísticas no ar. O centro dessa discussão é o KC-390, uma aeronave que, à primeira vista, pode parecer apenas mais um cargueiro militar, mas na prática ele representa uma nova abordagem dentro do setor de defesa. Diferente de projetos extremamente complexos e caros, o KC-390 foi concebido para ser eficiente, versátil e operacionalmente sustentável, e é exatamente essa combinação que chamou a atenção dos americanos. Segundo a Embraer, as negociações com os Estados Unidos envolvem o uso do KC-390 como complemento à frota de aviões de reabastecimento em voo, os chamados tankers. Essas aeronaves são fundamentais para qualquer força aérea moderna, pois permitem que caças e outros aviões permaneçam mais tempo em missão, ampliando alcance, autonomia e capacidade de resposta. Mas aqui está o ponto crucial. Manter essa capacidade custa caro, muito caro, e é justamente nesse aspecto que o KC-390 começa a se destacar. Ao longo das últimas décadas, a lógica predominante na aviação militar foi investir em sistemas cada vez mais sofisticados, mesmo que isso implicasse custos operacionais altíssimos. O resultado foi a criação de aeronaves extremamente avançadas, mas também caras de manter e operar. Em um cenário de conflitos prolongados ou múltiplas frentes de atuação, esse modelo começa a mostrar limitações. É nesse contexto que o KC-390 surge como uma alternativa estratégica. Ele não compete necessariamente com os maiores ou mais complexos aviões do mundo, mas oferece algo que muitas vezes é ainda mais valioso: eficiência. A aeronave combina tecnologia moderna com custos operacionais significativamente mais baixos, permitindo que missões sejam realizadas com maior frequência e menor impacto financeiro. E isso muda completamente o jogo. Para os Estados Unidos, integrar uma aeronave como o KC-390 à sua frota significa ampliar sua capacidade de reabastecimento sem elevar proporcionalmente os custos. Em outras palavras, é possível fazer mais gastando menos. Em um ambiente global cada vez mais instável, essa equação se torna extremamente relevante. Outro fator que pesa a favor do KC-390 é o fato de ele não ser um projeto experimental. A aeronave já está em operação em diversos países, incluindo Brasil, Portugal, Áustria, Coreia do Sul e Suécia. Isso significa que seu desempenho já foi testado em diferentes condições e contextos operacionais, reduzindo riscos e aumentando a confiança no produto. Essa presença internacional também demonstra a capacidade do KC-390 de se adaptar a diferentes doutrinas militares e sistemas logísticos, e isso é fundamental quando se trata de integração com uma força aérea tão complexa quanto a americana. Durante sua fala na Brasil Conference, Francisco Gomes Neto deixou claro que as negociações não são simples. Processos desse tipo envolvem avaliações técnicas rigorosas, análises estratégicas e decisões políticas. Ainda assim, o tom foi de otimismo. Segundo ele, o KC-390 está bem posicionado no mercado e atende a uma demanda crescente por aeronaves modernas, eficientes e disponíveis no curto prazo. Esse último ponto é especialmente importante. Em um cenário global marcado por tensões geopolíticas e conflitos em diferentes regiões, a velocidade de entrega e a prontidão operacional se tornam fatores decisivos. Não basta ter a melhor tecnologia, é preciso ter acesso a ela no momento certo. Além disso, o próprio contexto internacional contribui para esse movimento. Conflitos recentes têm levado países a aumentar seus investimentos em defesa, especialmente em áreas relacionadas à logística e mobilidade. Afinal, não adianta ter poder de ataque se não há capacidade de sustentação das operações.
E é exatamente nesse espaço que o KC-390 se encaixa. Mais do que um cargueio, ele funciona como um multiplicador de força. Sua capacidade de transporte, aliada à função de reabastecimento em voo, permite que uma mesma aeronave desempenhe múltiplos papéis. Isso reduz a necessidade de diferentes tipos de aviões para funções específicas, simplificando a operação e aumentando a eficiência. Para a Força Aérea Americana, isso pode representar uma mudança significativa na forma como suas missões são planejadas e executadas. Ao incorporar uma solução mais flexível e econômica, é possível ampliar a capacidade operacional sem necessariamente expandir a estrutura de forma proporcional. E aqui entra o que muitos analistas já começam a chamar de manobra estratégica da Embraer. Em vez de competir diretamente com os gigantes do setor em todas as categorias, a empresa brasileira encontrou um nicho onde pode oferecer algo diferente. O KC-390 não tenta ser o maior, nem o mais caro, nem o mais complexo. Ele busca ser o mais eficiente dentro de um contexto real de operação. Essa abordagem, que pode parecer simples, é na verdade altamente sofisticada do ponto de vista estratégico. Em um mercado dominado por grandes players, oferecer uma solução mais inteligente e não apenas mais poderosa pode ser o diferencial necessário para conquistar espaço. E os Estados Unidos parecem estar percebendo isso. Caso as negociações avancem, a entrada do KC-390 no mercado americano representará um marco histórico para a Embraer. Não apenas pelo volume potencial de vendas, mas pelo simbolismo de ver uma aeronave brasileira sendo incorporada por uma das forças aéreas mais exigentes do mundo. Isso também reforça o papel do Brasil como um produtor relevante de tecnologia de ponta. A Embraer, que já é reconhecida globalmente na aviação comercial, mostra que também tem capacidade de competir em alto nível no setor de defesa. Mas talvez o ponto mais interessante de toda essa história seja o que ela revela sobre o futuro da aviação militar. Durante muito tempo, acreditou-se que a superioridade estaria sempre ligada ao máximo nível de tecnologia, independente do custo. Hoje, essa visão começa a mudar. Eficiência, sustentabilidade operacional e capacidade de adaptação passam a ser tão ou mais importantes quanto performance bruta. E o KC-390 é, de certa forma, a materialização dessa nova lógica. Ele não representa apenas um avanço tecnológico, mas uma mudança de mentalidade. Uma prova de que, em determinados contextos, fazer melhor não significa necessariamente fazer mais caro ou mais complexo. Se essa tendência continuar, o impacto pode ir muito além de uma única negociação. Pode influenciar o desenvolvimento de futuras aeronaves, redefinir prioridades de investimento e até alterar o equilíbrio de forças no mercado global de defesa. No fim das contas, a pergunta inicial permanece, mas agora com mais elementos para reflexão. Será que a próxima grande transformação na defesa aérea americana virá justamente de uma solução brasileira? E se vier, talvez não seja por ser a mais poderosa, mas por ser a mais inteligente?